Fala, gente! Como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda em mais um devocional, onde nós acreditamos de que a fé se aprende. Deus vai falar abundantemente no seu coração, eu tenho certeza disso, independente da fase que você esteja vivendo, independente do que esteja acontecendo com você. Você que está aí no YouTube, Deus vai falar com você. Você que está aqui no podcast, Deus vai falar com você. E você que está chegando aí no Instagram, a Cíntia Cantoni, a Ludmila, a Zilma, a Tayana, cadê os homens dessa sala? A Lopestrella, a Amanda Dimitrova, vão chegando aí todo mundo, um beijo no coração de todas vocês, de todos vocês. Já chega disparando o dedinho no coração, já chega mandando para mais 5 pessoas esse devocional. É dessa forma que Deus usa nós juntos aqui para alcançar mais pessoas, para que mais pessoas possam saber que existe uma boa notícia. Se alguém puder confirmar para mim aí, Ludmila, Helena, a Mary, o som tá bom para vocês? Vocês estão conseguindo ouvir? A gente está agora subindo os devocionais tanto no YouTube como também no podcast, tá? Por isso que a gente está aí com o cenário novo e tudo mais. Os podcasts Escola na Videira, tem vários gravados lá. Se você não está inscrito lá no nosso podcast, vai lá porque o podcast é para você, tá bom? Amanda Dimitrova. Gente, quando você escuta uma pessoa falar assim, a paz do Senhor, né? O que é isso? Jesus, ele disse, né? O mundo te dá paz, Bruno, mas eu deixo com vocês a minha paz. Então, a paz do Senhor, quando você escuta, não é algo religioso. A paz do Senhor, não. É a paz de Jesus Cristo na tua vida. É como diz na Bíblia, um dos versículos mais lindos, que a paz de Cristo Jesus seja o árbitro do seu coração no dia de hoje. Eu já quero declarar isso na tua vida. Que a paz de Cristo seja o árbitro do teu coração. E é sobre coração que nós vamos falar aqui hoje. Existem 4 tipos de coração, você vai ver Jesus falando aqui com a gente. Existem 4 tipos de coração. Você pode estar em algum desses tipos, mas a gente vai apontar para um único tipo, que é o último tipo, o tipo 4. Tem o tipo 1, tipo 2, tipo 3 e o tipo 4. Se eu fosse você, eu pegaria papel e caneta, tá bom? Então, são 4 tipos de coração. Então, quando você ouvir alguém falar a paz do Senhor, obrigado Simone, obrigado Ludmila, quando você escutar a Fefe, Cláudio, Adriana, um beijo no coração de vocês, Laura aí também, bom dia a todo mundo. Quando você escutar, então, a paz do Senhor, você já vai saber que a pessoa está querendo que você, né, receba aí a paz de Jesus Cristo, que o ambiente receba a paz desse Nazareno, que foi um carpinteiro até os 30 anos de idade. Esse Nazareno que nasceu no relento, Jesus nasceu no relento, só para você saber. E, gente, olha o que eu ganhei aqui da Juju Correale, o nascimento de Jesus, para a Betina brincar. Juju, foi você que deu, né, Juju? Ó, o nascimento de Jesus. E aí conta aqui a historinha do nascimento de Jesus para a criança. É muito importante, você que quer ser pai, ou que vai ser pai, ou vai ser mãe, você que tem filhos pequenos, é muito importante ter esse tipo de recursos para, na brincadeira, já estar sendo inserida a palavra de Deus na criança. Seus filhos podem ser como flechas, diz a Bíblia. E a Betina, em nome de Jesus, ela é uma flecha na mão do Senhor. Então, e aqui tem a Arca de Noé também. Então, na brincadeira, você pode, né? Isso aqui pode usar no banho, é de plástico. Você que está no podcast aí, você não está vendo, né? Mas tudo bem, manda um direct para mim que eu te mando uma foto, entendeu? Então, é a história da Arca de Noé, tem várias dessas. E essa aqui é o nascimento de Jesus, o Nazareno, que fala que entrega a paz, e uma paz diferente da paz que o mundo entrega. Que o mundo entrega que alguma pessoa pode te entregar, que alguma família pode te entregar, que algum prédio pode te entregar, que algum trabalho pode te entregar, que algum dinheiro pode te entregar, que alguma droga pode te entregar, que algum networking pode te entregar. Isso tudo você pode receber paz através dessas coisas, mas nós aqui do Cola na Videira queremos receber a paz daquele que dividiu a história no meio e aquele que criou todas as coisas. Amém? Então vai abrindo sua Bíblia aí, por favor, no livro de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Versículo 3 a 9. Marcos, capítulo 4, versículo 3 a 9. A parábola do semeador. Margarete, Dani, um beijo no coração de todo mundo aí. Última vez,
Se alguém puder aí disparar o dedinho no coração e mandar para pelo menos 5 pessoas esse devocional, mais pessoas vão saber que a gente está ao vivo. Os que seguem aqui o Cola na Videira, nem todo mundo sabe que a gente está ao vivo. Quando você faz esse movimento, o Instagram engaja para mais pessoas, tá? Que já seguem aqui o Cola na Videira, inclusive. Ontem no encontro, a frase do gelo da forminha foi demais, até compartilhando nos stories. Muito bom. A frase da forminha é a seguinte: todo mundo quer gelo, mas ninguém quer fazer a forminha. A Bruna sempre falou isso, desde 2020, ou 19, eu acho, com as mulheres. Ninguém quer fazer forma do gelo, as forminhas do gelo. Ninguém quer fazer, mas todo mundo quer o gelo. Você já viu isso na sua casa? Ai, cadê, meu? Não tem gelo. Ué, porque ninguém fez a forminha. Inclusive, essa frase vai ser usada aqui. Obrigado, Tati, por lembrar no que Deus vai nos ensinar aqui nessa sala. Amém? Então, Marcos capítulo 4, versículo 3 a 9. Uma parábola que Jesus contou. Jesus contou várias parábolas. A gente está num momento de estudo também. A nossa geração é uma geração que tem muito conhecimento da Bíblia, mas como um trailer e não como um filme completo. Né? Talvez você tenha um padrão de assistir só o trailer, né? Uma amiga nossa assiste só o trailer, que legal. É como ela fica feliz, tá? Tudo massa. Mas a Bíblia também, a gente tinha muitas informações, eu e Bruna, por exemplo, mas era tudo trailer. Não era o filme completo, eu não tinha assistido o filme completo. Então você está sendo chamada, você está sendo chamado, você que está aqui, Deus te trouxe até aqui para poder te convidar a você conhecer o filme completo que a Bíblia apresenta para nós. Né? Então, desde o início das coisas e desde o que está acontecendo agora e para onde nós vamos. Início, meio e fim. O plano está rodando, não tem atraso. Deus está no controle de todas as coisas. Então, Jesus, faz do seu jeito é perfeito. Abençoe essa pessoa que está aí, dando novos entendimentos. E que você, Espírito Santo, possa engajar essa pessoa a praticar aquilo que ela entender neste devocional. Porque sem prática não existe evangelho, mas eu creio que todas as mulheres e homens que estão aqui no podcast, no YouTube e no Instagram, sairão daqui com um novo entendimento e uma prática nova no seu dia de hoje. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Olha só, Jesus contava parábola. Várias parábolas Jesus contou, e eu quero ler também aqui com vocês, a gente vai do versículo 3 em diante, mas eu tenho os rabiscos para mostrar aqui para vocês também, do que está no ao vivo. Infelizmente, para quem está no podcast, não tem como mostrar, e nem para quem está no YouTube. Mas depois, se vocês quiserem, manda um direct para mim, que é com todo o carinho e amor, eu te mando, tá? Os rabiscos. Mas vamos lá, para ficar visual o ensinamento de hoje. Nós estamos aqui para te ensinar a ler a palavra de Deus, irmão. Para ver você apaixonada. Eu tenho um amor pela palavra de Deus. Você tem amor pela palavra de Deus? Sim ou não? É muito forte. Então, Jesus ele contava parábolas, a gente vai do versículo 3 e em diante você vai ver por que Jesus contava parábola. Mas olha só, escutem, Jesus começa falando no versículo 3. Escutem, Jesus falando, escutem, não é o Bruno. Jesus está falando. Ei, escuta, tá fazendo o que aí? Tá fazendo o quê? Ó, escutem. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra parte, enfim, caiu em terra boa e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu 30, 60 e 100 por um. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Talvez você leu aí junto comigo e não entendeu nada. Isso é uma parábola que Jesus contou. Parábolas era uma história que Jesus contava para ensinar várias coisas. Agora,
Por que que Jesus contava a parábola? A gente vai estudar essa parábola que vai revelar para você que tipo de coração você tem. Se a gente pudesse definir um tema para hoje existem 4 tipos de coração, qual é o meu tipo de coração hoje? Qual está o status do meu coração? Talvez você vai sair daqui com o entendimento de qual status você entrou nesse devocional, qual o status do seu coração hoje e qual o status que Deus está te levando, porque Deus quer te levar para o status 4. Já quero te falar o tipo 4, status 4. Eu falo status porque é estado. É estado. E você vai entender também um pouquinho mais aqui junto comigo. Mas veja, são 4 tipos de coração. E todos eles, tipo 1, tipo 2 e tipo 3, pode pular para o tipo 4. Mas então, para a gente ir por partes, Jesus contou essa parábola. A gente vai ler de novo na explicação de Jesus, que está no versículo 13 em diante. Mas por que que Jesus contava a parábola? Por que que Jesus contava a parábola? Ele mesmo vai responder aqui. Eu não vou responder para você não ver que não sai da minha boca. Você tem que entender por que que Jesus contava a parábola. E Jesus contou muitas parábolas. E se você está aqui, é porque você quer conhecer as parábolas também de Jesus. Por quê? Porque ele é o nosso modelo de ser humano para ser copiado. É ou não é? O modelo, o pai se agrada quando vê os filhos mais novos querendo ser igual ao filho mais velho. Você já sabia disso? Jesus é o nosso irmão mais velho. É o Redentor, é o Salvador, foi o Messias que desceu na terra. Isso, é isso aí. Desceu na terra, andou na terra, é isso aí. E morreu e ressuscitou, é isso aí. Está sentado do lado direito do trono de Deus, é isso aí. Mas e aí? E na prática eu faço o quê? Seja imagem de Jesus, o apóstolo Paulo escreveu. Seja imagem. O Pai fica muito feliz quando pessoas desejam ser cópias de Jesus. Por isso que eu amo esse cópia de Jesus, que é o nome do ministério do pessoal de Bragança, o pessoal do Jesus Copy, porque é tão simples quanto, e eles trabalham incansavelmente nisso daí. E aqui no Cola da Videira é a mesma coisa. Seja uma cópia de Jesus Cristo. Por quê? Porque está na Bíblia. E nós queremos seguir o que está escrito. Então veja. Jesus respondeu, porque assim, ó, quando Jesus ficou sozinho, os que estavam junto com os 12 começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. E Jesus disse a eles: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Versículo 11. Jesus disse agora, Jesus está dizendo agora nessa sala, se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, ou se você quer crer que a Bíblia é a palavra de Deus, Jesus não falou, Jesus fala agora para nós. Jesus está falando agora. Você tem que ter esse entendimento, esse desejo. Jesus não falou lá atrás, Jesus fala o tempo todo. A Bíblia é viva, por isso que ela está há mais de 2000 anos. Por isso que a gente tem um conjunto de livros aqui, por isso Bíblia, biblioteca, um conjunto de livros, aonde essa palavra não é um livro escrito por um homem, ele é muito vivo, irmão. Foi escrito por várias, em épocas diferentes, em culturas diferentes, tudo se encaixa, tudo aponta para Cristo. E como pode? Porque é vivo. Então, se é vivo, Jesus não disse, Jesus está falando aqui agora nessa sala. Quem crê? Você tem fé para crer? Você que está no YouTube, no podcast? Você tem fé para crer? Tenho, Bruno. Então dá estrela aí. Vai. Não, não tenho, mas eu quero ter. Então vem, porque nós estamos aqui juntos também por você. Amém? Ó, então Jesus, ele está dizendo por que ele conta parábolas. Ele diz o seguinte: para aqueles que estavam mais próximo dele, não só os 12, mas os outros que andavam mais próximo de Jesus, os discípulos, Jesus disse a eles: a vocês dessa sala, que está aqui querendo se aproximar de Jesus, a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus. O reino de Deus é um mistério. Existem vários mistérios a serem revelados para nós. Deus quer revelar os mistérios. O reino de Deus, você não vê ele fisicamente. O reino de Deus não é comida e nem bebida, é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. O Espírito Santo é o reino de Deus dentro de você. Revela, por quê? Porque ele revela o reino de Deus. Porque ele te coloca o desejo, o fogo de eu quero viver a cultura do reino de Deus e não mais a cultura do mundo. Não quero viver a cultura que eu aprendi, abro mão dos meus valores, abro mão de tudo. Para o quê? Eu me apaixonei por essa palavra. Eu quero viver aquilo que Jesus ensina, aquilo que Jesus comunicou. Esse homem Jesus que desceu na terra, irmão, ele dividiu a história no meio. Todo mundo que se propõe a estudar apenas a história do homem Jesus, e esse é o primeiro passo na fé. O primeiro passo na fé, anota aí, se você é nova aqui, se você é novo aqui, você tem que conhecer quem Jesus é. Então, muitos que estão aqui, inclusive na live, que está aí no YouTube, no podcast, foi assim que eles começaram e a vida mudou da água para o vinho mesmo, entendeu? Aliás, esse foi o primeiro milagre que Jesus fez, transformar água em vinho aonde?
no casamento, dentro de uma família. Ele é bom demais. Então presta atenção. O primeiro passo é ele, para que você receba o amor dele pela tua vida e para que você se apaixone por ele, para que você ame ele. E aí você vai falar assim, Jesus, eu aceito essa aliança. Jesus, eu aceito a aliança contigo. Por quê? Porque eu estou começando a entender esse amor por mim e agora eu quero te amar sobre todas as coisas. Isso é fé. Isso é fé. Isto é fé na prática. Então Jesus diz, para vocês que querem uma aliança comigo, é dado a vocês os mistérios do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábola. Não é você que está de fora. Mas pode ser, infelizmente. Mas como o Bruno tem a fé como de uma criança, que é assim que Jesus me ensina, é assim que Jesus me faz levantar, então eu creio que todo mundo que está aí, vai entender o significado da parábola. E não vai ficar como de fora. Porque Jesus está dizendo, mas os de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam. E ouvindo, ouçam e não entendam. Para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Jesus está dizendo, olha que forte. Talvez você nunca escutou isso da boca de Jesus. Para que não venham a converter-se e sejam perdoados. É forte. Nossa, mas Jesus não quer perdoar todo mundo? Não, todo mundo já está perdoado. Jesus não quer que todo mundo converta? Não, não é todo mundo. É quem quer. Jesus ele já colocou na mesa o perdão. Jesus já colocou na mesa a solução para você se converter. Converter não é uma religiosidade, não é negócio de crente que você está pensando aí, não. Crente é quem crê, mas não é negócio de católico ou evangélico e tudo mais. Peraí, moço, beijo no coração de todo mundo. Converter é você, eu quero viver o reino de Deus e não mais o reino do mundo. É o quê? Eu aprendi tudo isso, mas eu quero aprender tudo aquilo que Deus fala na palavra. E é radicalmente diferente. Eu quero enxergar a vida de outro ponto de vista. Outro ponto de vista. Do ponto de vista de quem? De Deus. Jesus, ele ensina qual é o ponto de vista que ele quer que você esteja diariamente. Toda hora aparece isso aqui, ó, adicione um moderador ao seu vídeo ao vivo. Não entendo isso daí. Depois você puder me ajudar nisso daí. Lógico. Vocês estão em casa. Bruno, posso passar aqui do lado? Lógico. Oxe, tá em casa. Ó. Então, era meio que assim um filtro que Jesus fazia. Porque tinha muita gente com coração duro. Tinha muita gente com coração duro que só queria atrapalhar Jesus. Então, foi uma maneira que Deus decidiu a filtrar. Porque se você ouviu a parábola aí que eu li para vocês, talvez você não entendeu nada. Você tem que fazer o que aqui? Eu não quero ficar de fora. Eu quero entrar na parábola. Uma parábola de Jesus, o legal disso é porque força a gente a meditar. É muito mais fácil para você ouvir: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. De nada tenho falta. É mais fácil para você talvez entender isso, não é? E a parábola? Ou as parábolas de Jesus? Não. Você tem que... Bruna, você tá linda de branco. Depois eu falo para ela, já acabou de sair, vai no mercadinho aqui do lado com a Betininha. Comprar chá de camomila. Tá tomando chá de camomila. Ó, com leite. Com leite. É no lugar da água. Ó. Ai, não pode tomar chá de camomila, porque se... Rapaz, é o seguinte, é igual a fé. Deixa eu te dizer uma coisa. É igual na fé. A gente tem muita informação hoje em dia. A gente tem vários meios, vários caminhos, vários métodos, vários protocolos. Presta atenção. Você tem que escolher um, velho. O que a gente escolheu? O que a pediatra fala. A gente escuta várias coisas. Só vou pegar esse gancho. A gente escuta várias coisas. Mas eu e Bruna falamos assim, Bruna, nós vamos decidir quem nós vamos escutar. E nós vamos escutar a pediatra. Laila, já é você que tá aqui coladinha na videira, viu, fia? Já. É questão de tempo. Então, e nós esperamos o tempo, né? Porque a gente tá colado com aquele que tá acima do tempo, aquele que criou o tempo. Você quer esperar o tempo? Então você tem que ter intimidade com aquele que criou o tempo. Você quer parar com essa desculpinha de que o tempo passa rápido? Porque eu parei. Deus tem me treinado a parar de falar isso. Aí o tempo tá passando tão rápido, é um sinal preocupante. Não.
Eu estou aproveitando dia após dia, dia após dia, dia após dia. Aproveitar, momento presente. O tempo passa, mas eu estou colado com aquele que está acima do tempo, aquele que criou o tempo. É você aí que o texto está te chamando. Então a gente escuta várias coisas. Você percebe que Deus faz do jeito dele? Ó, a gente escuta várias coisas para educar a Betina. Para educar a Betina. Para dar o jeito de dar de mamar, o jeito que vai dormir, a rotina, a estratégia da rotina e tudo mais. Quem a gente definiu para escutar? Apenas a pediatra. E as demais pessoas? A gente até escuta, mas a gente não decide pelo que elas estão falando. Nem pai, nem mãe, nem tio, nem tia, nem amigo, nem periquito, nem papagaio. Ai, que arrogância, né? Não! É porque senão a gente fica confuso, senão a gente não sabe o que fazer. Eu preciso definir um. Eu sou jumento, focado, teimoso. O foco a teimosia do foco. Então tem que definir alguém. É assim. Você está querendo desenvolver a sua espiritualidade? Deixa eu te dizer uma coisa. Você tem que definir um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, né? Ele não disse assim, eu sou um dos caminhos. Mas isso aí é problema seu com ele. Presta atenção. Eu tô aqui para te dar um abraço e você ser incendiada pelo fogo do Espírito. Fique em paz, porque vai ser. Por isso você está aqui. Então deixa eu te dizer. Você quer desenvolver a sua espiritualidade? Defina que caminho que você quer seguir. De verdade. Por quê? Porque senão você vai escutar várias coisas, vai experimentar várias coisas, não vai sair do lugar, vai se frustrar e vai cansar. Capaz até, corre o risco até de você questionar um dia quem Deus é, se Deus realmente existe. Sabia disso? Então você tem que definir quem eu vou escutar, aonde eu vou escutar. Aqui no Colar na Videira, a gente escuta a palavra de Deus. Amém? Vamos embora. E aí, assim, então, Jesus ele está falando isso, olha, é para fazer um filtro. Para aqueles que vendo, vejam, mas não percebam. E aquele que ouve, até eles ouvem, eles vão ouvir, mas não vão entender. Você está aqui para entender essa parábola, não tá? Então é o seguinte, existe 4 tipos de coração, eu vou colocar um rabisco aqui para vocês. Eu não vou ler tudo em diante, por causa do nosso tempo aqui, né? Porém, eu vou deixar para você estudar depois o versículo 13 até o versículo 20. Versículo 13 até o versículo 20. Tá bom? Versículo 13 até o 20. Amém? Olha só, vou parar um pouquinho aqui com desativar comentário. Rapidinho. Você que está no podcast e no YouTube, beijo no seu coração, manda direct que eu te mando os rabiscos. Então, Jesus vai contar na explicação dessa parábola que a gente leu, do versículo 3 ao 9, e no final Jesus fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele vai explicar que existe 4 tipos de coração. Amém? Então, eu vou lendo junto à explicação da parábola, que é o versículo 13, tá? Jesus, ele disse assim, ó, se vocês não entendem essa parábola, como é que vocês vão compreender todas as outras coisas? Jesus faz essa pergunta para os discípulos. Mas aí ele começa a explicar a parábola no versículo 14. O semeador semeia a palavra. Então, a palavra de Deus é a semente. Anota aí. A palavra de Deus é uma semente. A palavra de Deus é a semente. Ela é uma semente. É como uma semente. E o que eu preciso fazer com a semente? Plantar. Né? Plantar onde? Numa terra. Tá? E eu tenho que ter o quê? Cara, eu tenho que cuidar da terra. E aí você tem que regar a terra. Tudo mais. Para dar o quê? Frutos. E aí a terra é o seu coração. É o meu coração. A palavra de Deus, ela vem para ser plantada no nosso coração. Deus faz um transplante de coração, só para você saber. Está escrito na Bíblia, eu creio demais nisso. Eis que tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne. Um coração de carne é o coração de Cristo Jesus para você, mulher. Para você, homem. Quem que tá aí? Quem que tá aí? É criança? Para você. Quem que tá aí? É adolescente no YouTube? É para você. Quem que tá aí? É você adulto? É para você. É você idoso? Idosa? É isso aí. É para você. 80 anos, 90 anos? É para você. Não importa. Tanto faz. É para você. Quem faz a obra é Deus. Então presta atenção. O semeador semeia a palavra e estes são os da beira do caminho onde a palavra é semeada. Quando ouve, logo Satanás vem e tira a palavra semeada deles. Então tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Esse é o primeiro tipo de coração. O primeiro tipo de coração está escrito em verde. Você que está vendo aí no Instagram, já vou abrir os comentários. O tipo de, cara, beira do caminho. Então Jesus ele contou na parábola que eis que um semeador saiu para semear. O semeador é Jesus Cristo. E a palavra de Deus é a semente.
Jesus Cristo fisicamente está aqui? Não. Tá aonde? Ele está dentro de você, está dentro de mim. Quem está semeando aqui neste exato momento sou eu. Ele está me usando para isso. Então, Jesus está aqui semeando a palavra. A gente está lançando a palavra aí no seu coração. Mas se o seu coração tem o tipo, que é o primeiro tipo, é estado. Porque tem possibilidade de você mudar, lógico, né? Para Deus nada é impossível. Mas você precisa reconhecer para ver aonde você está. Deus precisa te mostrar aonde você está e você precisa ser humilde nesse devocional para reconhecer. Para você reconhecer. Não tem problema nenhum você falar assim, meu coração está à beira do caminho. O que é isso? Não tem terra. São as pessoas que ouvem a palavra, mas logo Satanás vem e tira a palavra semeada. Foi isso que Jesus explicou aqui. Nesse rabisco eu já coloquei a explicação de Jesus do versículo 13 ao versículo 20. Você pode ler depois, aí você vai ver. Então, o primeiro tipo de coração, são 4 tipos. O primeiro tipo é beira do caminho. Ou seja, não tem terra para plantar. São o quê? Todos os 4 tipos, é muito importante você saber disso. Os 4 tipos que nós estamos caminhando, nós estamos no primeiro. Eu espero, em nome de Jesus, que você esteja entendendo e que o Espírito Santo te revele aonde você está e que também coloque em você o desejo de ir para o tipo 4. Se eu fosse você, eu ia ficar até o final. E o cara falou que tem que ficar até o final para eu ficar no vídeo. Ah, para com essa besteirinha aí, rapaz. Esteja aqui porque você ama a palavra de Deus ou porque você quer amar a palavra de Deus. Amém? Eu tô aqui pela fé, irmão. Presta atenção. Ouve a palavra, mas logo Satanás vem e tira a palavra semeada. O que é isso na prática? Rapaz, eu fui lá no devocional lá, tem um cabeçudo lá, que ele fala uns negócios lá da Bíblia, não sei o quê, não sei o quê. Pô, até legal, eu ouvi a palavra, porém... terminamos às 10? 11 horas, Satanás já vem e tira a palavra semeada. Ou seja, nós estamos semeando a palavra em você, mas não tem terra. Fica na beira do caminho a semente. E Jesus usou o quê? Os passarinhos que vêm, né? E come a semente e não dá para plantar. É possível que você está nisso daí. Você pode estar, mas não é possível que você queira ficar à beira do caminho. Você não quer ficar à beira do caminho, que está no podcast, no YouTube e aqui no Instagram. Vocês não querem ficar. Aí o Bruno fica assim, né? Porque aqui está a câmera do YouTube, aqui está o Instagram e aqui está o podcast. Amém? É assim que Deus tem permitido a gente levar a palavra dele. Então, ouve a palavra, mas logo Satanás vem e tira. Então, Satanás, que é a força ruim, né? É o lado sombra da espiritualidade, ele pode roubar a semente que está sendo lançada em você. Com o coração fechado, você não tem terra aí, está totalmente fechado. Não dá. Tá bom? Ó, segundo tipo de coração. Eu já vou abrir o comentário aqui para vocês verem aí, eu ver o que vocês estão, o que o Espírito Santo está revelando para vocês. O segundo tipo de coração é o coração do solo rochoso. Eu acho que não é o solo rochoso não, peraí. É outro. Não, é o solo rochoso mesmo. Aqui, solo rochoso. Não tem raízes. Então são pessoas que ouvem a palavra de Deus, são pessoas, podemos ser nós aqui, hein? Eu me coloco sempre na linha de frente. Bruna, Betina e vocês. Tá com raiz aí? Olha só, são as pessoas que ouvem a palavra de Deus, recebem com alegria, mas se escandalizam quando vem a angústia, a perseguição ou a tribulação. Tá escrito aí. A explicação da parábola é essa em um rabisco, em um resumo visual aí para vocês que estão aqui no Instagram na live. Então, você tem que pensar, cara, como é que eu me comporto no dia da angústia, no dia da perseguição, seja por qual motivo for, e no dia da tribulação. Se você é dominada por isso, você vem aqui no devocional, você ouve a palavra, você recebe com alegria. Ou seja, até a gente conseguiu plantar a semente, mas não tem raiz, porque você não consegue dar fruto. Por quê? Porque a angústia, a perseguição e a tribulação impede que a Bíblia, a palavra de Deus, dê fruto na tua vida. Ou seja, impede com que você pratique a palavra de Deus. Quem está entendendo isso? Deixa eu ver se vocês estão entendendo aqui. Ativar comentários. Quem está entendendo? Vocês estão vendo aí? Vocês estão entendendo, gente? Faz sentido isso para vocês? Jesus que disse. Então, esse que não tem espinhos, não tem raízes, é você ouvir a palavra de Deus,
você vem aqui no devocional, ou vai num culto, ou vai numa igreja, ou vai numa missa, sei lá onde você vai, você fica alegre por receber a palavra de Deus, mas no dia seguinte, ou no mesmo dia, ou durante a semana, você é sufocada, você não consegue viver a palavra de Deus, você nem pensa sobre isso. Por quê? Porque a angústia, a perseguição e a tribulação te domina. E deixa eu te dizer uma coisa, cara, uma coisa que o Espírito, faz sentido, né? Vocês estão aí, né? Beleza. Tá. Muito bom. Que bom que você tá aí, Tatiana. Muito legal. Tô vendo que você tá todo dia com a gente, você tá no caminho, minha amiga. Então, cara, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus, eu creio. O que eu creio? Que, cara, Deus, ele trabalha junto com a gente e a gente pode trabalhar junto com Deus. A gente pode construir nossa vida junto com Deus. Esse Deus é demais. Ele é coparticipativo. Eu sou coparticipativo com ele. Ele participa na minha vida, eu participo junto, nós somos coparticipativos. Ou seja, construímos juntos. Só que existe a parte dele e a minha parte. Existe a sua parte. O que eu creio? Cara, para que ele pode te ajudar a retirar do teu coração a angústia, a perseguição e a tribulação. Ele pode, não só pode, como ele vai e faz. Porém, ele só vai fazer somente se você dar o seu passo de fé. Qual que é o primeiro passo de fé? Primeiro, reconheço que existe muita angústia, que eu esqueço de tudo que eu aprendi na Bíblia. Eu aprendi com você, Bruno, recebi com alegria, mas não pratiquei. Por quê? Porque eu reconheço que a angústia, a perseguição e a tribulação ainda dominam a minha vida. Tá bom. Até quando você vai deixar isso acontecer? Essa é a pergunta. Dois, o que você decide fazer? Eu decido não aceitar. Eu rejeito a angústia, eu rejeito a perseguição, eu rejeito a tribulação. Ei, Deus ama os pecadores, mas ele odeia os pecados. Sabia disso? Por quê? Porque os pecados, ou o pecado, impede a gente de se aproximar de Deus. Então ele odeia, ele tem raiva do pecado e ele vai resolver o pecado. Na verdade, ele já resolveu, vencendo a morte, mas no final ele vai fazer justiça para Satanás e Satanás vai acabar. Ele vai morrer eternamente. Então, o que acontece? Vai no tempo certo. Mas Deus quer ver a atitude sua de não aceitar. Mas o primeiro passo é você reconhecer. Só que às vezes na correria do dia a dia, você nem percebe. Então esse devocional, como todos são, é para que você tenha a consciência divina, para que seja despertado em você. Puta, cara, é verdade. A angústia, a perseguição e a tribulação me dominam. É por isso que eu não consigo viver a palavra de Deus. É por isso que na palavra de Deus está dizendo não andais ansiosos e eu continuo ansiosa. É por isso que a palavra de Deus diz não tenha medo e eu continuo sendo dominada pelo medo e assim por diante. Você está entendendo? Existe a nossa parte. Jesus está dizendo, a palavra de Deus é uma semente e ela só vai crescer se não tiver angústia, se não tiver perseguição e se não tiver tribulação no seu coração. Vai ter do lado externo, mas no teu coração não pode ter. Poxa, para pensar. Eu já vou falar aqui de Moisés no Mar Vermelho, mas peraí. Esse é o segundo tipo, não tem raízes, tá? O terceiro, para quem está aqui ao vivo, são os espinhos. Não era só rochoso para estar aí, mas guarda aí que são os espinhos. São terras, ou seja, você vem aqui, ouve a palavra de Deus, mas você é sufocada. É muito parecido com o anterior, esse tipo de coração. Então, você recebe a semente, você recebe a palavra de Deus, você até entende algumas coisas, você ouve, você tem alegria, só que no mesmo dia, ou no dia seguinte, ou em breve, você é sufocada pelos espinhos do coração e não dá fruto. Quais são os espinhos do coração? Está escrito aí na tela, veja aí. Preocupações, enganos e fascinações da riqueza, ou sobre a riqueza. Isso tudo está escrito na explicação do versículo 13 ao versículo 20. Outras ambições na vida, ambições da vida, anseios. Eu anseio isso. Cara, se você ficar, por exemplo, dependendo de como você anseia um marido, dependendo de como você anseia uma esposa, no excesso, isso sufoca a palavra de Deus em você. Você não vive a palavra de Deus. Você não consegue, porque sufoca. Já veio, já dominou você. E, cara, todo devocional, cara, não sei se essa é a melhor palavra, é o estilo do Bruno. É como Deus me ensina. Irmão, é tipo guerra, velho. E a Bíblia diz, é guerra. E você tem o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo. Não para pegar alguém. A fé é um escudo, é uma defesa. Mas você está em guerra.
Eu vejo a vida como uma guerra, irmão. Eu não vejo a vida como um Alice País das Maravilhas. Eu vejo a vida como uma guerra. Toda guerra existe várias batalhas. E existem os momentos também de descanso. Existem os momentos de, ei, vamos se resguardar agora. Existe o momento da gente ir para o campo de batalha, na linha de frente. Eu vejo dessa maneira. Então, você precisa. Aqui não é só paz e amor, não, irmão. Você precisa ver aonde que está dominando, aonde que na minha vida as preocupações estão ali dominando, sufocando a palavra de Deus dentro de mim. De novo, Deus não vai tirar a preocupação de você se você não entregar para Ele. Se você não entregar para Ele, não vai dar certo. Quem está entendendo isso? Os prazeres da vida, que é o último ponto, é os frutos da carne que Deus vem falando com a gente desde a semana passada. Então, os prazeres da vida, a busca do prazer da vida pode sufocar, dependendo de qual prazer que você está indo, sufoca a palavra de Deus. Ou seja, não cresce, não dá fruto. Talvez agora você entenda por que você está tanto tempo na igreja, por que você está tanto tempo tentando ler a Bíblia, mas não entende nada. Sabe assim? Bruno, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Eu também já passei por isso. Por quê? Porque eu era sufocado, irmão, pelos prazeres da vida. Sexo, prostituição, droga, cachaçada. Traição, mentira, culpa, tudo isso sufocava a palavra de Deus. Não adiantava os caras orar por mim, não, irmão. Não adiantava. Desculpa te dizer, não adianta. Se eu não der o passo, não adianta. Essa é a conclusão que eu chego dentro do que Deus fez na minha vida e dentro do que eu vejo na Bíblia, Deus fazendo na história dos homens, e dentro do que eu vejo com pessoas que eu ando, pessoas que eu vejo aí de testemunhando, vivendo essa fé. Elas romperam porque elas abriram mão dessas coisas que você está vendo na sua tela. Ou seja, eu não aceito um coração sem raiz. Não aceito um coração sem raiz. Não aceito um coração cheio de espinho. Eu quero mapear tudo isso e entregar na mão de Deus e batalhar, perceber, e Deus vai junto com você. Isso que é o mais legal. Eu vou voltar aqui. Isso que é o mais legal. Eu vou botar o último, tipo 4, que é onde a gente vai chegar aqui no final. Mas deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aí no chat. Vocês entendem? Então, assim, é importante você... Ontem a gente terminou o último encontro sobre ansiedade. Próximo mês, aí, mês de maio, a gente vai para outro tema. A gente vai estar perguntando para vocês aí, para vocês... A gente está perguntando para vocês e orando também a Deus para ver qual é o tema que a gente vai trabalhar toda segunda-feira à noite, olhando nos olhos. Que são os encontros na família, onde a gente usa o Zoom. Então, é muito importante o autoconhecimento para você mapear por que as preocupações te dominam tanto. Sabe por quê? Às vezes, muitas vezes, você é tão preocupado porque você repete a história da sua mãe ou do seu pai. Só por causa disso, e você não percebeu ainda. Você passou a vida toda vendo o seu pai ou a sua mãe ou ambos preocupado, o que você vai se tornar? Uma preocupada. Um preocupado, dominado pela preocupação. É ou não é? Outra coisa, eu falava assim, eu jamais vou trair a minha esposa, porque eu vi meu pai a vida toda trair. Eu repulsava esse comportamento. O que eu fiz? Repeti. Mesma coisa. Enquanto eu não entendi, enquanto eu não me curei emocionalmente, não teve como. Eu repeti a mesma história. Só que para toda cura, precisa ter uma atitude, precisa ter uma decisão. Então, independente se você tem autoconhecimento, se você não tem autoconhecimento, depois vocês veem desde o início, quem está entrando aí agora, um beijo no seu coração. Tanto faz, não importa. O autoconhecimento vem como uma ferramenta para te ajudar a ver. Puta, quando você olha para dentro de você, você vê o seu coração todo lascado, cheio desses espinhos que eu mostrei para você, ou sem raiz, ou praticamente a mesma coisa. E aí você também, mas mesmo assim você vai ter a oportunidade de decidir. Você tem que decidir. Eu vou batalhar. Agora, se você olhar, presta bem atenção. Se você perceber você aí, como minha esposa diz, toda lascada, todo lascado, não olha pra, puta, cara, eu vou ter que lutar contra tudo isso? Não no primeiro instante. Você tem que lutar dia após dia. Não olha para os próximos dias. Olha para hoje. Olha para hoje. Essa palavra do semeador está se apresentando para mim todos os dias praticamente. Por quê? Porque Deus está querendo falar com você em cima dessa palavra. E por quê? Porque provavelmente não tem raiz em alguns assuntos aí do seu coração. E
ou pode ter muitos espinhos aí que ele quer arrancar, mas ele só vai arrancar se somente se você entregar para ele. Se somente se você falar, Deus, eu vou lutar contra isso daqui junto com você e eu creio que você vai na frente. Todo o povo de Israel lutava assim as guerras. Eles tinham armas, eles aprenderam a ser guerreiros, mas eles não entraram em nenhuma batalha, não entravam em nenhuma batalha sem a fé, sem crer que Deus ia na frente, sem orar antes, entendeu? Apenas uma vez eles vacilaram, e quando eles fizeram isso, de entrar numa guerra sem alinhar com Deus, sem orar a Deus, sem pedir para Deus a estratégia, ele se lascou. Foi lá na Terra Prometida, na cidade de Ai, com Josué líder. Morreu uma galerinha aí. Ficaram mal, mas Deus pediu perdão e Deus falou, beleza, vamos lá de novo. Mas vocês entenderam? Vocês foram sozinhos. Aí você vai tomar tapa na cara de graça. Eu tenho que ir na frente de vocês porque eu sou o escudo de vocês. Ou seja, nós não vamos deixar de fazer. A gente faz, mas Deus está nos protegendo. Vocês entendem que é um trabalho mútuo? Às vezes a gente espera muito de Deus, mas eu não faço a minha parte. Esquece. Pode esquecer. É melhor até você parar de pensar nisso, porque você vai se frustrar. Então, onde que nós queremos chegar? Vocês entenderam? Estou me sentindo solo rochoso. Olha lá, eu me sinto como solo rochoso. Estou buscando, mas me sinto com dúvidas, com medos e me sinto com falta de fé. Legal. E aí, o que você vai fazer para mudar? Jesus já tem a solução para você. Ele já venceu todos esses medos, todas essas dúvidas. Você precisa entregar para ele isso e ir e andar, mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo com falta de fé. Sabe, eu estava falando com uma pessoa muito querida ontem, e eu falei para a pessoa, para de pedir para Deus resolver essas coisas. Para de pedir para Deus resolver seus problemas, seus sentimentos. Para. Por quê, Bruno? Porque é o seguinte, você tem que pedir a fé para ele. A fé é o maior patrimônio que a gente tem que ter. É o maior patrimônio. A fé que confia. A fé que faz eu andar, não é a fé religiosa. Não é a fé de rito religioso, não. É a fé que confia em Deus. Confia tanto, mulher, você que está escrevendo aí, a Joelson, você que está escrevendo aí, confia tanto que você vai mesmo com medo. Olha que prova de confiança em Deus. Eu vou mesmo com medo, eu vou mesmo com dúvida, eu vou mesmo fazer esse dia acontecer, eu já sei o que tem que ser feito, eu vou mesmo enfrentar aquela situação, porque eu confio em Deus. Só que a gente aprendeu o contrário, e esse é o espírito do engano. Ei, meu Deus do céu, guarde isso daqui. Eu ia terminar esse devocional antes, mas a gente vai ter que falar isso daqui, pelo amor de Deus. Cara, existe o espírito da mentira, o espírito do engano, que está rondando aí sobre você e sua casa. Você não pode aceitar ele entrar. Você tem que se revoltar. Não vai entrar aqui, Satanás. Em nome de Jesus. Aí você pensa que você é religioso. Não é. Ó, o que ele faz? Ele trabalha no engano. O que ele está fazendo nessa geração? As pessoas estão aceitando a ansiedade. As pessoas estão achando quase que bonito tomar remédio para dormir. E estão ficando viciadas nisso. Poxa, quantas pessoas a gente não atende? Ó, as pessoas estão aceitando. Eu era assim nesse sofá desgraçado aqui. Eu mantenho o sofá porque além dele ser caro e bonito, mas eu mantenho ele porque eu olho para esse sofá, que hoje a gente dá de mamar para minha filha, para a honra e glória de Jesus, mas esse sofá aqui, durante quase 2 anos, eu fiquei em depressão, irmão. Até cachumba eu peguei. Meu corpo todo arrebentado, porque minha mente era cheia do espírito de engano e acreditava em Deus. E ia na igreja e pedia oração, mas minha vida não mudava. E eu olho para esse sofá e vejo um antes e depois. E eu lembro de onde Deus me tirou. É uma âncora, esse sofá. É uma âncora. Todas as vezes que eu olho para ele, ou quase todas as vezes que eu olho para ele, eu lembro da onde Deus me tirou, do inferno. E se ele me tirou do inferno e ele está permitindo que nós estejamos aqui, ele vai tirar você daí do inferno. Agora precisa ter uma certa, eu não sei se essa é a melhor palavra, mas eu falo com muito amor para a tua vida. É uma revolta dentro de você contra o inferno. Tem que ter. Eu não posso ficar aqui, fecha os olhos, isso, respira, isso aí. Não, cara. Tem que ter atitude, velho. Tem que ter é dessa forma que mudou minha vida. Eu não posso. Se você, de repente, você pode ir para um outro lugar que a palavra de Deus é dita com mais amor. E eu tô dizendo com amor aqui, mas eu creio que vocês estão pegando isso daí, cara. É que é muito difícil também para mim do lado de cá, sem saber quem tá daí. Então, por isso que eu vou na fé. Eu dependo de Deus. Tem gente que pode ser que julga, eu não sei. Tanto faz. Eu tô aqui colado na videira. Mas eu oro a Jesus para que você entenda que você só vai mudar se você falar assim, basta.
Você só vai mudar se você falar assim, ó, Deus só vai agir na tua vida e tirar esses espinhos se você falar assim, basta, chega, acabou. Não aceito mais esse me sinto mal, não aceito mais essa dúvida. Ai, Bruno, não tem humanidade, né? Faz parte do ser humano. Arreda-te daqui, Lúcifer. É isso aí. Jesus disse isso para Pedro. Arreda-te daqui, Satanás. Presta atenção. Ele manda dizer isso. Sabe por quê? Porque é o espírito do engano. Você está travada nisso daí. Travado nisso. E você não entendeu que a verdadeira fé é você ir com medo. Deus nos chamou para andar por fé. Ele não me chamou para andar por sentimento bom. Ele me chamou para andar por fé. Use o medo, use as dúvidas, use os sentimentos ruins de dentro de você para se ancorar mais em Deus, para se apegar mais em Deus, para ser mais íntimo dele. Meu Deus, que parte que você não entendeu? Não é possível. Me chama aí para a sua casa, mas me chama o seguinte, eu vou até aí, mas me chama com bolinho de fubá, pode ser seco ou molhado. Bolo de fubá seco ou molhado, eu caio para dentro. E um cafezinho. Pronto. E nós vamos conversar sobre isso. Tem que bater na mesa e falar assim, basta, irmão. Aqui não. Você viu o filme Quarto de Guerra? Assiste se você não assistiu. E se você assistiu, assiste de novo. Você viu a veinha lá? Mano, ela batia na mesa, irmão. Aqui não. A outra mulher que estava aprendendo com a veinha, ela abriu a porta e mandou Satanás embora da casa dela e fechou. É que a gente não fala sobre esses assuntos, né? Fala mais do problema, mas não fala logo qual que é a realidade. Então Deus te chamou para viver por fé. Está escrito, irmão, de fé em fé. Agora, você pode ter certeza que quanto mais você tiver experiências com esse Deus, mais ele vai te limpando desses sentimentos desgraçados, como ele me limpou da depressão, como ele me limpou da culpa que eu carregava e ficava largado nesse sofá, como ele me largou da pornografia, como ele me largou dessas coisas do inferno. A necessidade de fornicar, a necessidade de trair. Rapaz, aqui é português rasgado, irmão. Essa é a realidade, essa é a vida. O cara tá louco, vou ficar mais louco ainda. Você percebe? Não é mamãozinho com açúcar não, irmão. Satanás está doidinho para entrar na sua casa e rebentar com sua família. Não é possível que você vai aceitar isso. Agora, se você, ó... Quem é? Quem é? A Adriana tá aí, é? Não. Eis que estou à porta e bato. E aquele que ouvir a minha voz e deixar eu entrar, abrir a porta do coração, eu vou entrar e vou jantar com ele. Assinado Jesus de Nazaré. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Eu creio que todos entenderam. Agora é a sua decisão de aceitar isso ou não. Pode até te deixar um pouco com raiva aí, sabia? Toda mudança gera romper, gera morte. Eu tenho um recente testemunho aí que eu ouvi e que é maravilhoso. A pessoa vai compartilhar em nome de Jesus aqui com vocês. Que ela teve um entendimento que ela não tinha esse entendimento, e é esse entendimento que estava travando ela. Na hora que ela teve esse entendimento, algo dentro dela não queria aceitar. Por quê? Porque tem que morrer, irmão. A nossa carne tem que morrer para que o Espírito possa te ressuscitar e trazer vida para você. Então, todo romper, a própria semente, que é a palavra de Deus, ela precisa morrer, fazer você... O que é a semente, que é a palavra de Deus, faz em você? Faz você morrer e nascer algo novo. Você planta uma sementinha na terra, a semente morre para nascer o fruto. É ou não é? A palavra de Deus provoca. Pode anotar aí. A palavra de Deus provoca em mim. Vou falar por mim para você não falar que eu estou falando por você. A palavra de Deus provoca em mim morte e ressurreição. Nova vida. Não é só morte. Mas o que é a morte? A morte dos comportamentos desgraçados. A morte mas eu não me sinto bem. Deus não te chamou para você se sentir bem. Deus te chamou para você andar por fé. Rapaz, deixa eu falar logo. Daniel entrou na cova dos leões, irmão. Daniel podia questionar a Deus. Falar assim, Deus, então, como assim? Você me colocou na cova dos leões. Ai, eu não me sinto bem na cova, vou morrer. É claro que doeu, é claro que dói, é claro que a gente não quer passar pelo fogo. Como eu já disse para vocês que eu recentemente passei com a minha filha. Mas teve várias outras situações. E uns fogos que eu tô passando por aí, mas eu tô nem aí pra esses fogos. Presta atenção. Daniel entrou na cova dos leões. Ué, mas Deus não chamou a gente para se sentir bem? Não. Não chamou. Desculpa te falar, isso tem que te alegrar.
Porque isso é vida real, realidade, irmão. Quebradeira, quebrada, é rua, é vida, irmão. Vida real. Agora, um dia a gente vai estar junto com Deus e aí vai ser maravilhoso. Ó, último slidezinho aqui. Slidezinho não. Negócio de slide, bro. Rabisco. Último rabisco. Terra boa. É o quarto tipo de coração, é onde Deus quer. E ele fez e continua fazendo isso da minha vida e vem dando certo. Venho validando, experimentando essa comida deliciosa. A Bíblia diz, delícias perpétua. Todo devocional que eu entro, que delícia perpétua. Antes de entrar com vocês, eu faço o meu devocional. Meu momento de solitude com Deus, que é o que você é engajada a fazer, você está aprendendo a isso, entendeu? A você ter o seu momento de solitude com Deus. Mas é muito importante que a gente esteja junto. Andar por fé também é junto com pessoas. Sozinho você não vai conseguir. Sozinho também você não vai conseguir. É com Deus, mas Deus quer que você ande junto com pessoas de fé também. Ó, terra boa. É o quarto tipo do coração. Podcast, um beijo no seu coração, YouTube também. Frutos. Com terra boa dá fruto. Então, quem são as pessoas que têm o coração de terra boa? São pessoas que ouvem a palavra de Deus, que recebem a palavra de Deus, que medita e pratica constantemente. Não é um dia, não é só no domingo. Eu falo rasgado. Não é só domingo na igreja, não é só quarta e domingo na igreja, não é só terça e quinta e domingo na igreja. É todo dia, irmão. E os caras da igreja falam isso e você ainda não ouviu. Coitado dos pastores, um beijo no seu coração. Coitado dos padres, um beijo no seu coração. Coitado por quê? Porque é duro para eles ficar falando e ninguém pratica. Só que é o seguinte, Deus levantou Jeremias como um grande profeta, onde ele trabalhou falando aquilo que Deus mandava ele falar. Esse era o trabalho dele, ele comunicava tudo aquilo que Deus passava para ele. Ninguém aceitava o que Jeremias falava. O que ele ensina para a gente a respeito disso? Nós que pregamos a palavra. Cara, Deus levantou Jeremias e ninguém ouviu. O meu papel é comunicar, é ensinar, é exortar, encorajar as pessoas a se jogar na palavra. Né? Ver você amando a palavra de Deus. Esse é meu papel aqui. Agora, se você vai ouvir, receber, meditar e praticar como você está vendo aí na tela, aí eu já não sei. Aí eu já não sei. Eu não posso ter essa expectativa. Fico muito feliz quando eu recebo os testemunhos, mas eu não posso ter essa expectativa. A minha única expectativa é fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Faça isso também. Então, quem ouve a palavra e recebe a palavra, medita e pratica, torna-se uma terra boa e vai frutificar 30%, 60% e 100%. Quando a Bíblia diz frutificando a 30, 60 ou 100 por um, é uma linguagem mais agrícola. Então, para ficar mais fácil entender, você vai começar a frutificar 30%, 60%, 100%. O que isso é importante você ver? É importante que Deus não é de uma vez. É aos poucos que você vai colhendo os frutos. É igual a lei da semeadura. É aos poucos. Tem tempo para nascer e quando nasce é 30, 60 e 100 por um. Às vezes você perde a terra boa, que é o seu coração, porque você cria uma expectativa que do dia para a noite tudo tem que mudar na sua vida. Do dia para a noite Deus tem que fazer tudo na sua vida nascer fruto. Pode esquecer, você vai se frustrar e você perde o coração com uma terra boa. Então fica de boa, deixa que Deus faz o crescimento. A própria Bíblia diz, um vai plantar, o outro vai regar, mas quem faz crescer é o próprio Deus vivo. Vocês entendem isso, gente? Não é glorioso isso? Agora, deixa eu ver aqui, para a gente poder terminar. Tem um último aqui que, por exemplo, são 3 caras. Eu falei, poxa, como é que, Senhor, eu conto meu testemunho, mas tem gente que não ouve ainda. Tá, deixa eu contar mais 3 histórias rápidas de 3 homens que andaram, que entenderam o que é andar por fé. Entenderam o que é andar por fé. Olha aqui, presta atenção você aí, ó. Ó, beijo no seu coração. Seja bem-vindo quem tá aí pela primeira vez, viu? Acho que tem gente nova aí. Olha aqui. Você tá vendo essa tela aí? Tô. Nada é por acaso, não é? Todo mundo que tá nessa sala acredita, né? Você que tá aí no podcast, você crê, né? Nada é por acaso, né, gente? Eu tô cansado de dizer isso daí. Nada é por acaso, não é? Só que a gente tem uma tendência a viver esse nada por acaso só pela parte boa. Deus falou comigo, eu fui comprar um remédio pra Betina agora de manhã. E Deus falou comigo lá no caixa. Cara, nunca aconteceu de não passar a transação de débito e nem Pix. Tava dando não autorizado. Que é isso? Tinha saldo na conta.
não passa nem Pix e nem conta, nem no débito, não estava passando, estava no não autorizado. E aí, cara, eu tenho toda uma rotina aqui, né, cara, de preparação aqui para vocês, do cenário, de colocar, né, fazer essas instalações aqui de câmera, microfone e tudo mais. Para poder o quê? Para Jesus, para que a gente possa alcançar mais almas para ele. E a gente faz tudo sozinho. Mas Deus está levantando os trabalhadores. E aí, o que acontece? Eu falei, cara, eu tenho que voltar para casa. Aí o Espírito Santo falou assim, ó, Jesus não tinha pressa, lembra? É o que mais ele vem nos ensinando, a gente falou muito sobre isso nos encontros de segunda-feira, sobre ansiedade. Jesus não tinha pressa. Aí o que eu fiz? Beleza, eu vou viver a palavra. Na fila da farmácia, você tem que viver a palavra. E aí eu vivi a palavra. Eu falei pra mulher, pô, Jesus não tinha pressa, né? Eu soltei essa pra ela. Jesus não tinha pressa, então eu vou ficar aqui. Ela falou assim, é verdade, nada é por acaso. Ela disse. Na hora que ela falou, nada é por acaso, o Espírito Santo me trouxe, revelou pra mim. Nós precisamos entender que nada é por acaso, não só das coisas boas, mas das coisas ruins também. Porque uma coisa é legal a gente se encontrar e falar assim, poxa, um encontro, né? Um encontro com um amigo que você não vê há muito tempo, um encontro assim de negócio, por exemplo, no trabalho que gera um fruto. Pô, a gente fala assim, pô, nada é por acaso, né? Que a gente se encontrou aqui, pô, você vê como é que Deus fez. Mas isso é a parte boa. Mas também nós temos que viver. Ele falou para mim lá na fila, eu tenho um monte de coisa que ainda para fazer. Nada é por acaso quando, por exemplo, não passa o Pix e não passa o cartão de débito. Deu não autorizado. Como pode? E depois passou. Mas fica um tempo lá com a mulher. Aí Deus que sabe. Então ali eu tive que praticar o nada é por acaso. Você está entendendo isso? Então, por exemplo, Daniel na cova dos leões, você está vendo aí 3 exemplos de homens da Bíblia. Daniel na cova dos leões. Entrou na cova dos leões, irmão. Deus permitiu. Então nada é por acaso, eu tenho que viver. A culpa não é do rei. A culpa não é daqueles que queriam derrubar Daniel, que convenceram o rei de colocar ele na cova dos leões. A culpa não era deles, mas a gente tem a tendência de botar a culpa no outro. Então, a partir de hoje, você tem que tomar uma decisão. Tudo que você viver que vai trazer para o teu coração espinho, que vai trazer para o teu coração falta de raízes, ou seja, para que a terra fique ruim dentro de você, quando vier essas coisas para deixar a terra ruim dentro de você, o que você tem que fazer? Nada é por acaso. Deus está permitindo isso daqui. Então eu tenho que aprender algo. Eu tenho que praticar agora a palavra de Deus. Isso, para acontecer na sua vida, gera aquilo que o ser humano não quer. Autorresponsabilidade. Nós não queremos. Nós não queremos mudar, essa é a realidade, a psicologia já mostra isso estatisticamente. Ninguém quer mudar e ninguém quer autorresponsabilidade. Mas quer a vida boa. Não tem como. Não tem como. Então você foi chamado. Por isso que eu fico até feliz de um lado, né? Gostaria de outro que tivesse bem mais gente ouvindo essa palavra. Mas a gente está aqui há 375, né? Lives, 375 dias. Que 300, Bruno? 700 e pouco, mais de 2 anos aqui fazendo lives com vocês. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Porque é um alimento espiritual para a vida, né? Então a gente está aqui, Deus tem permitido 700 e um monte de dia aí. E aí, mas por quê? Porque a gente precisa entender que a palavra de Deus provoca em mim uma autorresponsabilidade. De eu pegar e na hora que for jogado na cova dos leões, falar assim, meu, nada é por acaso. A palavra de Deus diz que Deus é fiel. E ele provoca livramento junto com o sofrimento. E livra você. Nenhum sofrimento veio para o ser humano maior do que ele pode carregar. Você sabia disso? Nenhum sofrimento. Daniel tá na cova dos leões. Onde você tá, Daniel? Na cova dos leões. Lascado? Tô. Tá. E aí? Por que você tá aí? Você fez alguma coisa? Não fiz nada, irmão. Tá. O que aconteceu? Cara, fizeram um complô lá, meu. Me convenceram o rei me jogou aqui na cova dos leões. Vou passar a noite com os leões. E aí? E aí que nada é por acaso. Se Deus me trouxe até aqui, é porque ele tem um propósito. E a fé que confia me faz permanecer. Mas se você não confiar em Deus, você fica preso no seu sentimento de tristeza, depressão, fica preso no seu sentimento de falta de esperança, Deus esqueceu de mim. Então presta atenção, você que está entrando aqui, são 60 pessoas, eu lembrei agora o que eu ia falar, são 60 pessoas que estão ouvindo isso. Se essas 60 pessoas, 57, 60 que está variando aí, se essas 57, 60 pessoas, se essas almas, se vocês praticarem
o que foi liberado nesse devocional por Jesus Cristo, não pelo Bruno, a sua vida muda e são 60 famílias. Tem muitos lugares, Jesus mostra isso, que multidões entram para ouvir e ninguém quer saber de autorresponsabilidade. Tem gente aí grande, por exemplo, aqui na internet, que eu conheço e que até cansa às vezes, fala, cara, eu falo, tem 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, 20.000 pessoas na live, mas eu sei que ninguém está praticando aquilo que está sendo liberado. Então é muito melhor a gente ver 60 pessoas praticando do que 20.000 pessoas não praticando. Então é uma glória, é uma alegria ver você aqui e você tem que se sentir alegre. Porque se você está aqui ainda, é porque realmente Deus está aí e você tem abertura para ele entrar. Olha, quando o povo de Israel saiu do Egito, eles deram de frente pelo Mar Vermelho e atrás dele estava vindo todo o exército egípcio para matar eles. 2 milhões de pessoas, crianças, idosos, carroça, animais, todo mundo ia morrer na espada. E Deus quis que ele pegasse essa rota, inclusive. Que o povo pegasse essa rota. Uma rota que não fazia sentido. Mas para Deus fazia sentido porque Deus ia colocar o povo de frente para o Mar Vermelho. Presta bem atenção agora. O que tem na minha frente? Mar Vermelho. E agora? Não sei nadar. O que tem atrás? Puta, o exército está vindo com a espada para matar. E agora? O que nós vamos fazer? Muitos. Por que a gente saiu do Egito? Por que você tirou a gente do Egito, Moisés? Por que Deus tirou a gente lá? Ficou preso no sentimento. Mas um homem chamado Moisés, ele teve uma atitude de fé. Qual foi a atitude de fé de Moisés? Alguém teve que ter uma atitude. Deus não abriu o Mar Vermelho de cara. Sabia disso? Deus não abriu o Mar Vermelho assim, ó. Beleza, vamos lá, deixa eu abrir aí, hein? Fica esperto, hein? Não. Sabe o que aconteceu? Moisés teve que ter uma atitude de fé. Qual foi a atitude de fé de Moisés? Moisés pegou o cajado, que era aquilo que os pastores de ovelhas usavam, aquela madeira para andar assim, sabe? O cajado. Depois coloca no Google e você vê a foto de um cajado. Moisés pegou o cajado, na frente de todo mundo, se expôs, levantou, falou com Deus. E creu que ele iria abrir o mar. E aí Deus falou, coloca o cajado aí. E ele colocou. Ou seja, é um trabalho mútuo. Você percebe? O milagre, irmão, já foi um grande milagre. Deus já fez tudo por nós. Além de ter criado nós, além de ter criado todas as coisas, ele também desceu na terra para nos perdoar e nos trazer de volta para a presença de Deus. Para a presença dele. Ele já fez isso. Agora eu tenho que fazer a minha parte. A minha parte é levantar o cajado. Por exemplo, o fato de eu estar aqui e não saber quem está aqui é levantar o cajado. É pela fé, é a minha parte. Agora eu faço a minha parte e aí Deus faz a dele. Ele faz o arregaço de amor na tua vida. Só que é o seguinte, o amor cura de Deus, é verdade. Mas para você acessar o amor de Deus, você precisa de fé. O amor é o maior dos sentimentos, mais até do que a Bíblia diz isso, do que fé, paz e tudo mais. Mas existe antes de você acessar esse amor, a fé nesse Deus invisível que é amor. A fé incondicional que confia em Deus, que faz você na frente de todo mundo levantar o cajado. E se eu levanto o cajado e não abre o mar? Moisés não era preso a essas dúvidas. Ele fazia. Significa que Moisés não teve dúvida? Não sabemos o que passou na cabeça de Moisés. E não precisamos saber. O que nós precisamos saber? Que ele levantou o cajado. Então para com esse negócio de dúvida na sua cabeça. Dúvida não vem de Deus, vem do Lúcifer. Você quer continuar dominando ele? Você quer continuar deixando ele te dominar? Não! Isso é incredulidade. Você tem que pedir para Deus tirar isso daí, mas você tem que mostrar para Deus passos de fé. Levanta o cajado. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E o último aqui, Jesus autorizando a tempestade no barco. Deixa eu botar vocês aqui de volta para ver se Deus está arrebentando vocês aí de amor. O último é Deus, Jesus. Deixa eu botar vocês de novo aqui. É Jesus autorizando a tempestade no meio do barco com os discípulos. Jesus falou, entra no barco, vamos entrar junto aí no barco, vamos atravessar ali. Já sabendo, já autorizando a tempestade. Jesus dorme no barco. Você sabe disso.
Na popa, com um travesseiro. Ninguém dorme na popa, mas Jesus dorme. Mas ele não só dorme para ser admirado, mas ele quer fazer você dormir na popa do barco. Ninguém dorme na popa do barco, mas o Nazareno dorme. Mas ele não dormiu na popa do barco só para ser admirado. Não! Ele dormiu na popa do barco para fazer eu e você dormir na popa do barco. O problema é que a gente quer segurança no barco. E os discípulos queriam de segurança no barco. Por quê? A Bíblia diz, dureza do coração. A dureza do meu coração. Os espinhos que você aprendeu aí. Os espinhos. A falta de raiz faz com que o quê? Você tenha um coração endurecido e não brota o fruto da palavra de Deus. Chega disso, irmão. Você tem que dar um basta. E você já pegou já. E se ficou com dúvida, pelo amor de Deus, me manda pra gente conversar. Eu respondo pra você, velho. Tem dúvida que eu tenho que orar antes. Mas tudo bem. Mas tem que ter, entendeu? Porque tem que ter o basta. E aí os discípulos, eles tinham o coração endurecido ainda naquele momento. E aí a Bíblia diz que o coração estava endurecido e eles, por quê? Porque a segurança deles estava no barco. Logo, a tempestade vir vai arrebentar o barco. Mas a segurança que eles foram chamados para ter, e eles tiveram depois do dia de Pentecoste, do fogo do Espírito descendo sobre eles, a minha segurança agora é a palavra de Deus. A palavra de Deus, que é um livro sobre Jesus, aqui ó, você que está no YouTube, este livro é sobre Jesus. Ele é a minha segurança. Ele é a minha segurança. Ele é a minha segurança. Aí você olha para sua planilha financeira e você vê ela toda arrebentada. Aí você volta e olha, a palavra de Deus é a minha segurança, eu vou continuar. Eu não vou parar. Você não vai parar. Você que veio até aqui, ficou até o final, não era para ficar esse tempo todo aqui. Eu preciso encerrar também e você precisa sair. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você não vai parar. Em nome de Jesus. Deus te trouxe para isso. Para no final dizer para você, você não vai parar. Mas faça a sua parte. Faça a sua parte. E você pode crer que Deus vai fazer a dele. Deus é um Deus de promessa. Deus é um Deus vivo que não mente. Ele é teu pai. Tudo que ele fala, ele cumpre. Do jeito dele, no tempo dele. E para com esse negócio de falar que é difícil. Assim diz o Senhor, 2 pontos. Para de dizer que é difícil. Para de dizer que é difícil. Bruno, para de dizer que é difícil. Para de dizer que é difícil. Para de verbalizar isso. Por quê? Você está falando que você não crê em Deus. Eu creio. Não, você só acredita. Não é difícil. Para Deus tudo é possível. Ele abre o mar, ele acalma a tempestade. Então não é difícil. É que você ainda não quer fazer a sua parte. Faz a sua parte, você vai ver Deus fazendo a dele. Bruno, para você é fácil, né? Porque você tá com a sua filha aí, com a sua família e tal, mas nem sempre foi assim. E eu tô passando por um vale que você nem imagina qual é. Quando você souber contar o testemunho, você vai ficar assim, é mesmo que você passou por isso, cara? É isso aí. Os sofrimentos são os mesmos. Os sofrimentos são os mesmos. No mundo inteiro. E Deus permite. Nada é por acaso, lembra? Nada é por acaso, não é só para a notícia boa não, para o encontro bom aí não, para o negócio bom aí não. Nada é por acaso também no dia mau. Estamos no barco, Jesus mandou entrar, tempestade, nada é por acaso. O que nós temos que aprender? Essa pergunta precisa ser gerada dentro de você. O que eu tenho que aprender com essa pessoa chata aqui do meu lado? O que eu tenho que aprender com o choro da Betina, que tem dias que ela não para? Por exemplo, vou falar por mim, paciência. Ter mais paciência, ser treinado por Deus na paciência. Quando eu começo a olhar para isso, eu começo a ficar motivado para praticar. Eu começo a me engajar. Porque a Bíblia me diz para eu ter paciência. Então, cara, é uma oportunidade de eu aprender. E eu não vou falar que é difícil. Porque se eu falo que é difícil, eu me distancio de Jesus. Mas se eu falo, tudo é possível ao que crê, acabou, me aproximo dele. Mas se eu falo, para Deus nada é impossível, eu me aproximo dele. Logo, o Espírito desce como fogo, queima mais, logo aprende mais rápido, logo a situação se resolve mais rápido. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto, eles poderiam ficar 1 mês. Bota 2 meses de gordura aí só para você ficar de boa. Poderia ficar 2 meses. Mas eles ficaram 40 anos, porque eles não quiseram aprender. Eles queriam ficar falando que era difícil. Eles queriam ficar presos no passado. Eles queriam ficar presos nas preocupações, angústias, prazeres da vida. Né? Eles queriam ficar presos a isso. Eles não deram basta. Mas 2 meninos, chamados Josué e Caleb, deram basta.
Acabou. Nós vamos entrar e dominar a terra prometida. Deus está aguardando o seu basta. Você está aguardando Deus e Ele está aguardando você primeiro. Porque antes de você aguardar a Deus, eu sinto te dizer, mas eu digo com muita alegria, Ele já fez a parte dele. Ele te criou, Ele te salva se você quiser, Ele pôs uma solução de vida eterna na mesa. Agora é a tua parte. Mas também a gente tem que respeitar e Deus te respeita. Se você fala assim, não é a minha hora. Quero te dizer uma coisa, se você fala ainda que não é a tua hora, se você fala ainda não é a minha hora para batizar, se você fala ainda não é a minha hora para aceitar Jesus como meu único salvador, eu quero te dizer uma coisa. Nós te amamos do mesmo jeito. Muito. Deus te ama do mesmo jeito. Muito. Ele provou isso na cruz. Mas eu quero te dizer que você está sendo dominada pelo Lúcifer. Essa é a realidade. Eu não posso deixar de dizer isso porque ele manda dizer. E isso a gente diz para você dizer basta. Não aceito. Eu vou. Ah, é? O que Jesus fez que eu quero fazer? Fala aí, me ensina. Todo dia eu vou entrar agora no Colo na Videira para aprender o que Jesus fez. Porque quando eu aprendo, eu quero praticar. Legal. O que Jesus fez? Batizou, então eu vou batizar. Não, mas eu não sinto. Deus me chamou para andar por fé ou pelo que sente? Não, então por fé, então eu vou batizar mesmo assim. E no caminho Deus vai te surpreender tanto. Para com qualquer tipo de desculpa. E Jesus me proteja, porque pessoas sairão do inferno hoje. Eu creio que em nome de Jesus, nesta live mais improvável do planeta, que neste podcast mais improvável do planeta, que neste YouTube mais improvável do planeta, pequenininho, não tem milhões de pessoas, mas existe a presença do Nazareno. E eu creio em nome de Jesus, que pessoas sairão do inferno hoje. E nada é mais importante para a gente do que uma alma. Nada é mais importante para a gente do que uma alma. Nada é mais importante para Deus do que uma alma salva. Não há nada, você está entendendo, você que está no YouTube? Está entendendo você que está no podcast? Não há nada mais importante para Deus do que você. Você vale muito mais do que qualquer riqueza, você vale muito mais do que qualquer bem, você vale muito mais do que qualquer desgraça de conta de Instagram, você vale muito mais do que qualquer estrutura da Terra. O cara da Tesla, um beijo no seu coração, Elon Musk, um beijo no seu coração, comprou o Twitter por 44 bilhões. Você vale muito mais do que 44 bilhões para Deus. Você sabia disso? O cara comprou 44 bilhões, o cara mais rico do mundo. E o que tem? Tanto faz. Isso muda a minha vida? Não muda nada minha vida. E para Deus você vale muito mais do que isso. Então, eu creio em nome de Jesus que almas foram resgatadas, mas deixa eu te dizer uma coisa, não deixa de dizer o basta, porque enquanto eu não disse o basta, eu acreditava em Deus, eu pedia para as pessoas orar, eu entrava, ouvia a palavra de Deus na internet e na igreja, mas eu não saía desse sofá. Mas o dia que eu dei o basta e decidi viver a palavra de Deus, mesmo me sentindo mal, mesmo com depressão, mesmo tomando remédio psiquiátrico, mesmo ainda preso no inferno, minha vida mudou. Pronto, minha vida mudou. E aí eu descobri o que realmente é fé. E aí eu fiquei livre de qualquer crédulo, de qualquer rito. E um beijo no coração para todo mundo que faz os rituais aí. Beijo no coração de todo mundo. Nós vamos chegar nas almas. O Nazareno já venceu na cruz do Calvário. Acabou. E para você que chegou de repente agora e falou, meu Deus, o que está acontecendo? O cara tá doido. Quem é esse doido aí? Não pensa assim não. Vem aqui, vamos comer um bolinho de fubá, molhado, seco, tal, e um café. Amém? Vai na paz, estourou o horário, mas eu creio que uma alma, quem sabe mais, mas uma alma pelo menos, Deus está tirando do inferno, porque ela disse basta. Ela disse basta. Eu vou do jeito que eu tô. E eu creio que Deus vai cumprir as promessas dele. Lázaro, sai pra fora, do jeito que você tá, todo amarrado, todo untado, cheio de coisa, cheio de talo, pá, isso aí, pode vir. Nós vamos desamarrar você. Pode vir do jeito que você tá. Tem muitas mulheres novas aqui no Instagram que estão entendendo isso, cara, que chegaram recentemente arrebentadas, mas estão todo dia aqui. E não é, o segredo não é o Colo na Videira, né? Óbvio, é a palavra de Deus que é liberada aqui todo dia. E, cara, e tá chegando próximo para elas, sabe? Tem sido incrível. E como foi em 2020 inteiro, como foi em 2021 inteiro, com outras pessoas, e agora está sendo em 2022 com várias outras pessoas. Amém? Deus abençoe você e sua casa. Tamo junto, colado na videira. A Fé se Aprende vai ficar gravado aqui no Instagram. No Instagram não, no YouTube e no podcast. Aonde eu acesso? O link tá na bio. Muito simples. Tem um link na bio, na página principal do Instagram, e você vai ver lá. YouTube,
Podcast. É só clicar, tá? Segue, ativa o sininho, compartilha com mais alguém para também seguir o Cola na Videira, porque o Cola na Videira é nosso. Nós somos seguidores de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe você e sua casa. Tamo junto, colado na videira.